Agora, a gente fala, né, dessa situação do Botafogo, Mauro, mas assustou a situação do Botafogo, porque ele jogou bem o confronto todo. Mas no final do jogo... Deu uma pipocada no final. né? De novo, o Botafogo, cara, se não é anulado aquele gol, o jogo ia pros pênaltis e bateu por muito pouco, bateu na mão. Pênalti. Ainda teve a bola no travessão. Foi assustador, né? O Botafogo estava tão bem, do nada dá aquele apagão. Pipocada, né? Uma pipocada do Botafogo no final do jogo. Não dá pra você permitir que uma situação chegue àquele ponto. O time tem que ter experiência, tranquilidade para esfriar o jogo e conseguir manter as coisas sob controle. Não foi o que aconteceu. Que o Palmeiras faria aquilo era óbvio, né? O Palmeiras tem... Aliás, talvez a única grande virtude que eu vejo no Palmeiras atual, a única grande virtude no Palmeiras atual, estou repetindo para ficar bem claro, essa insistência, essa luta até o fim. Que o time mantém isso, é muito legal. Mas fora isso, foram 88 cruzamentos nas áreas de Flamengo e Botafogo em 2 jogos, nos quais o Palmeiras foi eliminado. Isso dá quase um cruzamento a cada 2 minutos. É muita bola alçada. É muito, o repertório criativo é o Estevão. Estevão resolve isso. Se for o garoto, não acontece, é só cruzamento. Funciona. Em termos, funciona. Mas não valeu, não classificou. Foi eliminado 2 vezes. E o mais impressionante que eu achei foi a narrativa aqui na mídia, aqui em São Paulo, em alguns setores. Nossa Senhora! Parecia que o Botafogo tinha sido eliminado e o Palmeiras classificado. Que a torcida aplaudiu. Tudo bem, o torcedor pode aplaudir o que ele quiser. Mas está eliminado, amigo. Está eliminado. 2 vezes, em 2 semanas. 7 eliminações seguidas dentro de casa, de 2021 para cá. CRB, São Paulo, Flamengo na Copa do Brasil. Atlético Paranaense, Boca Juniors e Botafogo na Libertadores. Todas no Allianz Parque. Então aquela ideia, Palmeiras reverte o resultado em casa, é muito forte, vale para o Campeonato Paulista. Vide São Paulo, vide Água Santa. E agora esse ano contra o Santos também, que ele confirmou o título jogando a última partida em casa. Mas fora do Paulista não é o que está acontecendo. Isso não é opinião, gente, é uma constatação. E venderam uma narrativa que não sei o quê, porque... Pô, peraí. Foi eliminado. O objetivo é o quê? É ser eliminado para ser aplaudido? Não. Inclusive, eu noto uma certa divisão dos torcedores. Alguns acham, não. Veja bem, eu não estou aqui dizendo que não pode aplaudir. Cada um aplaude o que quer. Tem gente que gosta de música sertaneja e aplaude. Eu acho um nojo, né? Quer dizer, cada um gosta do que é. Tem gente que gosta de filmes que eu não gosto. Cada um tem o seu gosto. Uma coisa você pode achar legal, perdeu e aplaudir. Eu acho até que é compreensível em alguns cenários, né? E acho até legal que o torcedor reconheça o esforço do time. Mas o resultado é uma eliminação da Libertadores da América, que é a principal competição do continente. Depois de ter um elenco caro, de contratar novos reforços, jogadores que chegaram agora como o Maurício, como o Giai, como o Felipe Anderson, são investimentos elevados, não são jogadores baratos. E o Palmeiras foi eliminado. Foi eliminado 2 vezes em 15 dias diante do seu torcedor. Isso é mais importante do que o aplauso, na minha opinião. O aplauso é secundário, é um registro, é um detalhe. Pô, o Palmeiras saiu fortalecido. Fortalecido? Pô, e o Botafogo, sim, esse saiu fortalecido, porque apesar da pipocada no final, ele escapou. Ele sobreviveu. E mais, se sai o gol, ainda tinha disputa de pênaltis. Não era a classificação do Palmeiras. E o gol foi bem anulado. Até a discussão que houve, eu vi, sobre a regra. Outro dia, todo mundo, inclusive eu, caiu de pau no árbitro do jogo Vasco e Fluminense, porque o Verratti fez um gol e a bola tocou na mão dele, na sobra ele fez o gol. Todo mundo quase, não, que absurdo, a arbitragem errou. Aí antes de ontem, não, a regra está errada. Mudou daquele dia para cá, a mesma coisa. A bola bate na mão do Gustavo e ele faz o gol. Eu acho corretíssima a regra. Na minha opinião, gol com a mão, ajeitou com a mão, bateu, se é voluntário ou involuntário, não pode valer, gente. Porque o gol, obviamente, é o momento mais importante. Se tem uma interferência com a mão, na minha visão, já não pode valer. Se bateu de propósito, sem querer, como é que foi, não importa. Bateu na mão e assim, há um benefício na jogada, porque ao bater na mão, a bola se oferece para o chute. Tô lembrando do Vampeta, é a regra dele. Né? Ele fala isso. A bola se oferece para o chute. A bola bate na mão e oferece. Quer dizer, se não bate na mão, de repente ela escapou ali. E o cara não consegue finalizar. Vale para o Gustavo, vale para o Verratti. Então, é triste para o torcedor do Palmeiras, mas não acho errado, não. É a regra do jogo. Né? E eu acho uma regra correta. Eu não consigo engolir essa. Uma vez eu tive uma discussão no bom sentido, com o Sálvio, ex-árbitro, a gente trabalhava junto na mesma empresa. E eu acho que foi o Neymar que fez um gol. Foi alguém que fez o gol com a mão. Foi o Neymar. No final da Champions League. Foi na final da Champions. Teve um Barcelona e Juventus. Teve um gol com a mão, aí eu fiquei, mas como assim? Não, mas vale. Na época valia. Não, porque não foi involuntário. Eu falei, mas não pode, eu salvo. Gol com a mão não é basquete, não é vôlei, não é handebol. Eu não consigo aceitar um gol com a mão, porra. Eu fiquei discutindo essa regra. Aí quando mudaram, eu falei, tá certo, acho que é isso. Bateu na mão, não pode valer. Seja empurrando pro gol, seja usando o braço voluntariamente ou não
para ter o controle da bola e na sequência finalizar. Quando bate na mão de um outro e sobra para o autor do gol, podemos até discutir. Que foi o caso do jogo do Vasco. A bola bate no braço do Léo Pelé, sobra para o Verratti, bate no braço do Verratti e ele faz o gol. Quer dizer, se não bate na mão, ele não amortece a bola, ele não ajeita a bola. Ah, mas não foi de propósito. Eu acho que é um lance muito decisivo para ficar na base dessa interpretação, foi de propósito ou não. Então, eu gosto da regra. Mas a regra foi questionada como não foi contra do Vasco Fluminense. Então, isso é uma narrativa que é muito ruim para o Palmeiras, isso. O Palmeiras é um time grande, na sua era de glórias, com investimento alto, ele tem que ganhar. Ele não tem que ser aplaudido em derrota, tem que ganhar, porra. Ah, não é isso? É. O Palmeiras, o Flamengo, esses times de muito investimento, eles têm que ganhar. Lógico, não dá para ganhar tudo, mas quando não ganha, você tem que questionar. Por que não ganhou? Como é que você é eliminado 2 vezes e você tenta transformar isso em uma coisa legal e positiva? Não tem sentido. Tem que haver uma autocrítica, acho eu. Eu, se eu fosse palmeirense, eu ia estar com muita raiva. Não, tem que ter a crítica, com certeza. Eu ia pensar o quê? Olha, o time lutou, legal, mas não basta só lutar. Eu quero ganhar, eu quero avançar. Eu tenho time para isso. Esse é um ponto que... Aí criou-se uma narrativa. Essa de que o time saiu fortalecido, eu nunca vi isso. Você está eliminado e está fortalecido? Como assim? Não está fortalecido. E está 5 pontos ainda atrás na tabela. Exato. Do brasileiro. Ele tem que remar agora, claro. Vai ter mais tempo para se dedicar ao campeonato, pode reagir, tem todas as condições, tem time para isso, mas ele terá que fazê-lo, ainda não construiu isso. E um detalhe que é importante, o São Paulo está vivo na Libertadores, é um rival direto, está lá. É o vizinho. O Palmeiras está fora. E o Corinthians, nessa coisa toda, perdendo o jogo, lá na zona de rebaixamento, está na Sul-Americana. Do trio de ferro, o único que está fora das competições da Conmebol é o Palmeiras, que tem o melhor elenco, que é o bicampeão do Brasil, que é o tricampeão paulista. Isso, eu não aplaudiria isso. Poderia aplaudir até o empenho dos atletas, mas no combo, o empenho dos atletas eu considero que é uma coisa menor do que a eliminação, num contexto de 2 eliminações e com rivais sobrevivendo. Ah, mas o Corinthians é sul-americano. Sim, mas para a realidade do Corinthians é muito e conseguiu, sabe lá como, escapar com o Palmeiras pegou os rivais mais difíceis, né? Que mas caiu. E o Botafogo. Mas ele é um dos times mais fortes. Entendeu? Ele foi eliminado 2 vezes, gente. Isso, assim, eu acho que, para o Palmeiras, acho que isso não é bom. O torcedor está perdendo a autocrítica, mas não todos. Eu noto assim, uma divisão bem grande. Alguns pensando dessa maneira e outros assim, pô, peraí, eu não quero ser eliminado, eu quero ganhar, pô. O Palmeiras é um time vencedor. É como eu vejo. Mas, assim, parte da mídia aqui tentou, alguns colegas aí, criar uma narrativa que parece que o Botafogo foi eliminado. O Botafogo tem um porém. A pipocada no final... Deixou claro que ainda tem o psicológico abalado. É que isso o Botafogo tem que discutir lá entre eles. O que é isso aqui que aconteceu? O Arthur Jorge tem que chamar a rapaziada lá, né? Juntar o jogador. O que aconteceu aqui? Por que nós fraquejamos dessa maneira? De quase perder uma classificação nas mãos. Isso não pode mais acontecer. O Botafogo tem que trabalhar isso. Mas no final o Botafogo sobreviveu. E sobreviveu porque ganhou no Rio. E jogou melhor no Rio. Não foi por acaso. São 2 jogos. Não é um jogo só. Enfim. Wander. Bom, eu queria falar sobre o aplauso. Eu tenho falado muito aqui sobre a ineficiência do Palmeiras nos últimos tempos. Eu estou usando a palavra ineficiência e eficácia e tal, porque é uma palavra muito usada pelo professor Abel Ferreira. Ele dá muito valor à eficácia, à eficiência. E o Palmeiras não tem sido eficaz nem eficiente. Já faz tempo. Né? Com relação ao aplauso, eu fiz um comentário sobre o aplauso, eu queria me ater ao momento de encerramento da partida. Quer dizer, naqueles minutos finais em que o Palmeiras desesperadamente foi tentar reverter uma situação que estava muito embananada para ele foi um time, como a Mauro acabou de falar, aplicado, e aliás tem sido assim. Em todos os jogos do Palmeiras, tanto é que está funcionando como marca nos últimos tempos. O jogo para o Palmeiras só acaba quando termina. E é mais ou menos o que aconteceu ontem, aconteceu nesse jogo, ele tentou até o final. E a torcida se entusiasmou. E não deu certo e aplaudiu. Aquele momento de empatia, aqueles minutos de empatia da torcida que saiu toda emocionada, eu entendi perfeitamente. Mas entendi também como uma mensagem de que esperamos que os melhores dias retornem. Faz tempo que eles não estão aparecendo. Recua só um pouquinho no tempo, todo mundo, ou quase todo mundo, não quero generalizar na imprensa, destacava a solução de problemas realizada pelo professor Abel Ferreira. Troca jogadores, substitui jogadores e muda muito pouco, às vezes até melhora, quando o time mostra em campo. Os jogadores se superando,
Nossa, falamos tanto aqui, sai um reserva, entra um titular, quase não muda. Foi tudo isso trabalho construído pelo Abel nos últimos tempos com o elenco do Palmeiras. Não está longe disso. Mudou faz muito tempo. Tem sofrido derrotas. O nego contava aí. Nossa, esquecemos quando o Palmeiras perdeu ou quando ele tropeçou. E isso tem acontecido com grande frequência. Então, aquele aplauso, eu não entendi como, puxa vida, estamos eliminados, mas estamos felizes. Aquele momento, eu achei absolutamente possível de entender. Entendi assim. Quando essa turma que aplaudiu saiu do estádio, eu ainda falei para os meus companheiros aqui que estavam na partida, e alguns deles lembram, eu falei assim, olha, está tudo legal, já na volta eles já estão questionando por que demorou para fazer mudanças, por que os jogadores estão decepcionando, jogadores que jogavam bem não estão jogando tão bem. Acabou o aplauso, como eu costumo brincar, na saída do estádio eles já estão questionando. Então, aquele momento do aplauso em campo eu entendi. Agora, o romantismo que foi apresentado depois, nas análises, que emoção, a torcida entendeu perfeitamente a eliminação, não sentiu nada, eu também concordo. Eu acho que isso não existiu, porque a eliminação em time grande deixa um pacote de hematomas. E é o caso do Palmeiras. Agora precisa reagir. Deve ganhar o próximo jogo, vai enfrentar o Cuiabá em casa. Muito provavelmente vai ganhar. Campinas, né? Perdão, em Campinas. Mas é mandante. É o mandante, deve ganhar do Cuiabá, que está na zona do rebaixamento. Então vai continuar respirando, mas já não está, mas respirando na nuca de quem lidera o Campeonato Brasileiro. Aliás, nesse final de semana é muito interessante, só um pode superar o Botafogo, que é o Fortaleza. Se o Botafogo tropeçar e o Fortaleza ganhar do Corinthians, que é muito provável que ganhe, pela circunstância toda, ele pode terminar a rodada líder do Campeonato Brasileiro.